Boa noite, pessoal! Estamos aqui começando mais um podcast Apaixonados pelo Reino. Hoje nós temos aqui a presença ilustre da nossa líder de jovens e adolescentes, nutricionista formada e considerada a mais pentecostal do Retiro de 2021, Eloana Barbosa. Boa noite, pessoal! Ai, meu Deus, que nervoso! Hoje eu estou aqui. Eu que fico sempre perguntando, né? Hoje eu vou responder as perguntas, então vamos lá, Caio. Primeiro, eu acho que não só eu, mas todos os jovens e adolescentes que estão assistindo hoje o podcast querem saber quem é Eloana. Como que ela cresceu, onde ela cresceu, de onde ela veio. A gente quer muito saber um pouquinho da sua história. Então, eu fiquei pensando bastante esses últimos dias, essa noite, nossa, não conseguia dormir, fiquei pensando, né? Eu achei tão legal porque a gente faz realmente uma retrospectiva e começa a ver, sabe, toda a trajetória, né? Toda a nossa história. E quantas coisas aconteceram, quantas vitórias, quantas alegrias, quantos choros. E então, começando, eu sou do interior, para quem não sabe, né? Eu nasci em Capão Bonito, São Paulo, interior de São Paulo. Nasci lá, fiquei lá até mais ou menos antes de completar um ano. E aí eu vim para Curitiba. Fiquei aqui, meu pai trabalhava aqui em uma empresa, em uma usina. Ficamos até, eu tinha uns 5 anos. E meu pai foi transferido por essa empresa para São Pedro do Ivaí, interior do Paraná, né? E aí a gente ficou 6 meses lá em São Pedro. Eu não me lembro de muita coisa, assim, eu era muito pequenininha. Mas ficamos ali durante 6 meses, aí meu irmão teve um problema de saúde bem grave, bem sério. E foi aí que a gente decidiu mudar para Itapeva, São Paulo. Aí ali em Itapeva foi onde realmente eu me lembro, porque daí eu já tive convivências que eu me lembro fortes, assim. Eu cheguei ali em Itapeva e fiquei ali até os meus 11 anos. Então ali foi onde eu realmente... onde eu tinha os meus amigos. Então, da escola tinha minhas amigas, na igreja eu tinha as minhas amigas, me dava bem com as meninas e tudo. E foi ali que eu realmente me lembro assim, mais a fundo de conhecer Jesus, né? Porque eu nasci, minha mãe já era evangélica, sempre frequentei a igreja com ela, minha mãe desde sempre tocava na banda e regia coral. Essa é a memória que eu tenho da minha mãe. Então eu sempre acompanhava ela, sempre, em todo o tempo. E ali em Itapeva foi onde iniciou, onde tive as primeiras experiências com Deus ali. Eu fui batizada com o Espírito Santo ali naquela cidade. Comecei a me lançar aos pés de Jesus, assim. Então foi algo tremendo. Ali eu tive a minha primeira experiência mais forte com Deus. Foi o meu batismo com o Espírito Santo. E logo depois eu tive uma cura. Porque eu tinha um problema no coração e eu desmaiava. O coração acelerava, eu desmaiava. E a minha mãe corria, fazia exames e fiz vários exames, alegou realmente que eu tinha um problema. E eu estava num culto, eu me lembro numa igrejinha bem pequenininha. Era um culto de missões, uma congregação lá em Itapeva. E a gente foi, eu era pequena também, não sei, acho que tinha uns 10 anos de idade por aí. E a gente foi nessa igreja e a gente assistiu no culto e tudo mais. E de repente o irmãozinho assim, que era cooperador, estava lá em cima do culto. Ele, no meio da oração ali do culto, ele desceu do culto e assim... super tranquilo, ele olhou pra mim e falou assim: o Senhor mandou eu orar por você. Na paz de espírito. Tranquilo, ele não rodopiou, ele não gritou, ele não fez nada. Ele olhou pra mim e falou assim: Deus mandou eu orar por você. Colocou a mão sobre mim, orou por mim naquele momento. E eu ainda sem entender muito o que estava acontecendo, porque realmente era muito nova ainda. E aí a minha mãe refez os exames e eu estava curada. Então foi o meu primeiro testemunho assim que
que eu vivi, assim. E a minha mãe testemunhava por mim, né? Eu era pequenininha e minha mãe testemunhava disso. Enfim, vivendo ali, a gente muito pentecostal, desde sempre, assim. A gente deixava o mover do Espírito Santo na nossa vida. Eu, sabe, era criança, eu já me lembro eu pulando, assim, ia lá na frente e pulava, cheia do Espírito Santo, chorava, falava língua estranha, assim, bem alto, bem, sabe, bem pentecostal mesmo. E aí, aos meus 11 anos, a gente foi pra lá, eu morava do lado da casa da minha avó ali, tinha até uma abertura atrás, eu convivia ali muito com a família ali, dos meus pais. E meu pai abriu uma empresa ali naquela cidade, e a empresa infelizmente não deu certo, a empresa fechou, e ele fechou a empresa, e aí ele veio pra Curitiba. Quando ele veio pra Curitiba, começou a trabalhar aqui, e aí meu irmão, novamente com os problemas de saúde, a gente decidiu então vir junto com ele. E aí foi o choque pra mim, eu acho. Aí realmente foi uma mudança muito brusca. Foi uma mudança que a gente não esperava ser tão rápido. Porque meu pai veio, trabalhava e ia aos finais de semana, via a gente e tudo mais. Mas o fato de a gente decidiu vir era dia engraçado, né? Bem no Natal, era tipo 24, 23 de dezembro. Meu irmão passou mal. E minha mãe falou assim, vamos embora, vamos levar ele no médico, vamos para uma cidade, o próprio médico disse, vai embora, leva ele para algum médico, alguma cidade grande. Como meu pai já estava, né, a gente veio para cá. E aí foi muito rápido, não deu tempo de despedir, não deu tempo de assimilar a ideia de que eu estava mudando. Eu vim, a gente ficou na casa do João Marcos, meu primo. A gente ficou um tempo ali, alguns meses, e aí depois a gente conseguiu alugar a casa, e aí passamos alguns perrengues financeiros também, porque meu pai tinha acabado de fechar uma empresa e tinha reiniciado ali a vida profissional dele, claro, já tinha uma carreira, mas foi um momento bem, bem delicado na nossa vida, assim. E eu me batia uma tristeza muito grande, sabe? Porque eu sempre fui aquela pessoa extrovertida, conversava, porque eu conhecia todo mundo ali, né, onde era o meu convívio. Então, convivia com as pessoas, conversava e tudo. De repente, eu fui tirada dali e aquilo me deu um choque. E quando eu vim e fui conhecer as pessoas, eu me fechei, eu me tornei uma pessoa bem fechada, bem tímida, parecia, não sei se misturou ali com aquele sentimento de perca, que a minha reação foi se fechar pro novo, sabe? Mas eu demorei muito pra assimilar. E eu cheguei numa igreja, enfim, e sempre acompanhando minha mãe. Minha mãe, nossa, minha melhor amiga em tudo. E ela nunca... E eu sempre acompanhava ela. Então era ciclo de oração, eu tava lá, era os ensaios do coral, eu sempre tava junto, sempre. E aí... Só que eu acredito também que foi um tempo de Deus na minha vida, essa mudança. Porque isso me deu outras experiências que eu não tinha. Então eu caminhava, eu ia junto com a minha mãe. A minha mãe nunca me obrigou a orar, sabe? Minha mãe nunca falou assim de mim, Luana, vai e ore. Ore 1 hora, ore 2 horas, faça a oração. Minha mãe nunca me obrigou. Mas você vê como que é, né? O exemplo de mãe. Eu via, minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Então eu acompanhava ela, porque minha mãe também nunca foi de me deixar em casa. Então mesmo naquela fase ali de transição da adolescência, que eu estava com 12 anos, ela nunca me deixou. Se eu quisesse ficar em casa, eu não ia ficar, porque eu tinha que ir na igreja. Não, você vai na igreja comigo, não tinha essa escolha. E eu ia, e eu gostava. Assim, claro, depois que eu estava lá eu gostava. E só que daí eu acompanhava ela nessas orações e tudo mais, nossa. E aí Deus foi se revelando, porque como eu não tinha, eu realmente não tinha amigos, não tinha amigos na escola, era super fechada, não tinha. Aí eu conheci uma amiga nessa igreja, enfim, uma amizade super sadia que a gente teve, tudo. Mas esse processo ali sem amigos
me achegou muito de Deus. E eu acho que era isso que ele queria. Ele queria uma Eloana não só ali na igreja, sabe? Vivendo aquele Pentecoste. Ele queria uma Eloana com um relacionamento mesmo. Eloana com intimidade. Com intimidade. E aí que foi que eu comecei a viver isso. Não foi fácil, assim. Eu me lembro que a gente ia na oração todos os dias, oração das 7 horas da manhã. E eu me lembro que as primeiras eu dormia. Ou eu começava a falar e daí daqui a pouco eu já viajava, sabe? Mas aí eu fui criando um hábito, porque na verdade a nossa carne não quer. Nossa carne não quer Deus, não quer intimidade, não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer nada. E é uma escolha. E eu fui. E daí eu fui criando intimidade com Deus e de repente eu já não vivia mais sem isso. Sem esse relacionamento. Ele era meu amigo. Ele é meu amigo. E ali eu conversava com ele, eu me abria, eu sempre chamei ele de paizinho. Né? Eu ouvi uma vez uma irmã do departamento infantil, ela falou assim, que ela chamava Deus de paizinho. E eu falei assim, nossa, é verdade. Quando eu comecei a criar esse relacionamento com Deus, eu falava paizinho. E ali eu contava tudo pra ele. E eu contava do que me entristecia, do que eu sentia falta. Muitas vezes, até tenho uma experiência bem legal. Eu acredito que seja bom contar isso, porque isso fez parte da minha adolescência. Então eu acredito que os adolescentes vão entender o que eu vou contar aqui, algumas experiências que eu vou contar. Eu tô falando muito, né? Não, se pode quiser, continuar. se você quiser, você me interrompe. Pode continuar. Se quiser, você me interrompe. Eu até teve uma vez que eu tava na escola e eu não tinha muitos amigos, assim, e enfim, tinha umas meninas que conviviam comigo. Eu me lembro que uma vez elas falaram assim, hoje eu passei tal perfume. E daí a outra falou assim, eu passei esse perfume. Porque eu não saio de casa pra passar perfume. E assim, eu não tinha condições na época, assim, a gente nunca faltou nada. Meu pai é muito trabalhador, sempre supriu todas as nossas necessidades em casa, assim, sabe? Sempre foi usado por Deus para nos abençoar nessa questão. Mas a gente sobrevivia, assim, a gente não tinha aquele dinheiro para comprar as coisas, a gente comprava somente o necessário. Eu ganhava muitas roupas, minha mãe ajustava, porque a época que eu estava ali nos 12 anos, em 13, 14, eu ia crescendo, minhas roupas já não serviam, então eu ganhava roupas, às vezes de irmãs mais idosas, e minha mãe arrumava essas roupas pra mim. Sapato, eu lembro que eu tinha um sapato pra ir na igreja, e eu contei certinho que teve um ano que eu fui todos os domingos com o mesmo sapato, domingos de Santa Ceia, todo final de semana eu ia com o mesmo sapato na igreja. E daí eu cheguei no final do ano, meu sapato estava escamando, assim. E hoje, graças a Deus, eu tenho muitos sapatos. Então eu agradeço a Deus pelos sapatos que eu tenho. Isso é a gratidão, né? E aí essa situação desse perfume. E elas perguntaram pra mim, e você usa qual perfume? Eu falei, meu Deus, eu não tenho perfume. Porque pra mim não era uma opção na época, eu não podia ter aquilo. E aí eu fui pra casa e eu fiquei tão triste por aquilo, sabe? E eu pensei, e daí eu fui falar com o meu paizinho, né? Por quê? Eu não queria constranger minha mãe, nem meu pai, daquela situação, que eu ia pedir algo que eu sabia que talvez não estivesse no orçamento. E aí eu fui falar com o meu paizinho, daí eu falei, paizinho, eu tô triste. Eu conversando com Deus, sabe? Nada de muitos rituais, assim, de falar com Deus, muitas palavras, sempre com muita reverência, mas assim, conversando com meu amigo. E eu contei pra Deus daquela minha tristeza de uma adolescente de 12 anos, né? Normal, pra aquela época. E aí eu me lembro que naquele ano teve uma cantata de Natal e a gente ensaiou a cantata, enfim. E eu tinha muita dificuldade na flauta, muita, gente. Vocês não têm ideia como eu não conseguia tocar aquele instrumento. E eu orava e Deus me iluminava e eu conseguia tocar as partituras e naquela cantata eu toquei. E eu me lembro no final da cantata que o maestro me deu uma caixa, assim, parabéns pelo meu esforço ali por ter tocado. Tá.
E beleza, eu peguei aquela caixa em cima do púlpito e tal, agradeci e fui. Quando eu cheguei no carro, eu abri a caixa e tinha um vidro de perfume lá dentro. E ali eu choquei, assim, sabe? Eu choquei. A hora que eu abri, eu falei, ele me ouviu, sabe? Eram pequenas coisas que eu via que Deus me ouvia de verdade. Tipo, detalhes que, se eu for falar pra uma pessoa, né, por causa de um perfume, tudo bem, não é nada pra você, mas talvez pra um adolescente de 12 anos é. E aquilo eu choquei, assim. Então foi que Deus ia se manifestando. Tenho outras experiências também. Nesse período que Deus falava comigo, teve uma vez que eu sempre orava assim. Eu morava num lugar bem perigoso, assim. Minha casa era um lugar bem perigoso ali. Aí eu lembro que eu orava assim, falava assim, orava minha oração, paizinha, e daí no final eu falava assim, Senhor, acampa minha casa, acampa os teus anjos ao redor do meu lar, cobre minha casa com teu sangue e estende as tuas mãos sobre nós. Orava assim. Mas isso toda noite. Tipo assim, não tinha uma noite que eu não falasse essa frase. Toda noite, toda noite, toda noite. E aí uma vez eu ouvi uma pregação, né? E aí eu ouvi uma pregação e o pastor falava assim, que a gente não podia repetir. Se a gente estava orando, a gente não podia ficar repetindo as palavras. Porque quem repete palavra não é oração, né? Que se intitula quando repete palavra. Tá, e eu era adolescente, daí eu fui pra casa, né? Falei, acabou. Eu tô falando todo dia a mesma coisa, ele não tá me ouvindo. Não tá valendo. Não tá valendo. Não tá funcionando. Eu todo dia falo a mesma coisa, tá? Eu fiquei encara, gente, eu fiquei dias com aquilo na minha cabeça. Falei, eu falo todo dia. Daí eu ia orar e eu queria procurar uma outra palavra pra ver se Deus me ouvia. Porque Deus não tava me ouvindo, porque eu tava repetindo. Vamos mudar a cama por guarda. Dilemas, assim, sabe? Tipo, de adolescente mesmo, sabe? E aí, engraçado, né? Daí eu peguei, e uma noite, eu me lembro que eu fui dormir e no meio da noite eu tive um sonho. E nesse sonho, foi incrível, eu não consigo me esquecer desse sonho. Foi como se eu saí da minha casa, e eu ouvi a minha oração no sonho. Daí eu ouvi assim, Senhor, acampa os teus anjos ao redor do meu lar. E conforme eu ia falando, ia acontecendo. Daí eu falei assim, acampa os teus anjos ao redor do meu lar. Quando eu olhei no muro da minha casa, tinha muitos anjos, e eles estavam no muro da casa ao redor dela. E quando eu falei assim, cobre minha casa com teu sangue, que as tuas mãos estejam estendidas, desceu uma sombra. E eu não conseguia olhar para cima para ver a mão, sabe? Para ver de onde vinha a sombra, né? No caso. Eu não conseguia olhar, mas eu estava aqui olhando e eu vi aquela sombra sobre a minha casa. E ali a presença de Deus naquele sonho. E daí eu falei, né? Contei para minha mãe, enfim. E não é? É tremendo como Sim. Deus explica as coisas. Como quem diz assim, a gente não pode repetir, mas eu cria naquela repetição. Tipo, a sinceridade da oração. É a sinceridade, porque eu acreditava naquilo, que se realmente se ele estendesse a mão, eu estaria segura, sabe? Então era uma oração que eu repetia, mas com fé. E Deus me explicava as coisas. Deus me explicava. Tenho mais experiências que vocês estão gostando. Alguém pode dizer aí se está gostando das minhas experiências? Eu sei se tem bastante jovem, adolescente assistindo, não sei se está agregando, porque eu estou falando. Está sim, Lu. Você comentou na sua primeira experiência que você tocava flauta. Tocava. Onde nasceu esse amor pelo instrumento? Como você começou a tocar flauta? Se foi aqui na igreja onde você congrega ou se você já tocava em algum lugar antes? Então, eu comecei a tocar flauta lá em Itapeva. Lá em Itapeva, o que acontecia? A família do meu pai, eu tenho primas lá. O meu celular está tocando já. Ai, é uma amiga querida. Não posso. Ai, tadinha, depois eu ligo. Enfim, lá em Itapeva, meu pai, a família dele,
As minhas primas, e meu primo, e o meu tio, ele é maestro. E lá, em Tatuí tem um conservatório de música. É muito legal você me perguntar isso. E lá, esses meus primos foram todos pro conservatório e se formaram em música. Em vários instrumentos diferentes. E aí eles fizeram um projeto musical na igreja, onde pegava crianças e a igreja pagava o instrumento. Muitas das vezes eles davam o instrumento para a criança, porque a criança não tinha condição. E eles davam desde ali da bona até o instrumento. E assim, daí meu primo toca tipo trombone, minha prima clarinete, ou a minha outra prima toca flauta, então vários instrumentos. E aí você fazia ali o teórico e daí você já escolhia o que você queria. Nossa, e eu comecei no clarinete, eu odiava. Odiava, não conseguia. Assim, acho lindo quem toca clarinete, né? Mas eu não gostava. Não gostava. Eu ensaiava assim, aquilo, nossa, era péssimo, não gostava. Porque eu queria flauta, né? Mas o meu pai queria que eu tocasse clarinete, né? Porque minhas primas ali tocavam e tal. Mas eu não quis, né? Eu comecei ali e mudei pra flauta depois. Mas esse projeto é sensacional. E assim, eles não cobravam um centavo. E hoje eles têm lá banda e tem crianças iniciando a todo tempo. O projeto existe até hoje. O projeto existe. Gente, é algo lindo, é sobrenatural, assim. Crianças que não conseguem segurar a flauta, que seguram assim, sabe? Piquititicas. E já tocam e já adoram ao Senhor, sabe? Aprendi muito naquele lugar. Aprendi sobre adoração, eu sou muito grata por onde eu passei, foram vários lugares. E eu sou grata por tudo que eu carrego, assim. E lá foi realmente uma experiência muito linda. Que legal, muito legal mesmo. Você comentou também que você veio para Curitiba com 1 ano de idade, mas depois voltou para Itapeva, se não me engano? Isso. E foi para Itapeva de volta e depois voltou para Curitiba. Quando que você então chegou aqui na congregação do SIC? Com que idade mais ou menos? Como que foi sua recepção, sua experiência aqui na igreja mesmo? Tá, então assim, ó, eu congregava no Capão Raso. E eu vim pro SIC, eu estava com 18 anos, então eu fiquei muitos anos ali no Capão Raso, né? Dos 12 até os 18, não acredito que até os 17 anos, mais ou menos. Eu fiquei ali no Capão Raso, vivi minha adolescência. E aí minha mãe e meus pais compraram uma casa no SIC, tipo na rua de baixo da igreja. E aí foi quando minha mãe falou assim, olha, a gente vai mudar de igreja, porque a gente está morando na rua da igreja, então a gente não vai mais congregar no Capão Raso, né? E aí foi outro choque. Foi outro choque, porque aí vem aquele sentimento de se fechar de novo, sabe? Sim. Então eu tenho... caiu o nosso balão, gente. A decoração tá caindo. Acabou a decoração. Não, aqui, ó. Tudo certo. Tudo certo, voltamos. Aqui, voltou. Tudo bem. Tá tudo planejado, pessoal. Então, voltando, né? E daí, ali foi o choque, sabe? Porque eu tenho dificuldade com o novo. Eu tenho muita dificuldade com o novo. Isso é real, assim. Tudo que eu vou fazer, geralmente tudo que eu vou fazer, eu quero repetir, sabe? Eu não quero, às vezes lugares novos, até, sei lá, todos os detalhes da minha vida, eu tenho medo do novo. E quando eu vim pro SIC, fui recebida bem, mas eu tinha muita dificuldade de ir ali. Então eu lembro que às vezes eu pegava um ônibus e ia na escola dominical lá no Capão Raso, sabe? Eu continuava tentando frequentar lá. Mas eu vi que era inviável, porque minha mãe já estava aqui, tudo aqui, eu tinha concordado com ela que a gente viria, mas eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu não conseguia. Eu me fechei de uma forma, assim, terrível, assim. Só pra você ter ideia, eu chegava a hora de ir pra igreja, eu ficava tão nervosa, porque os irmãos do SIC cumprimentam. Eles cumprimentam você.
Você chega ali e você já chega com paz do Senhor, um sorriso no rosto. Você é bem recebido na hora que você chega. E eu tinha pavor de ter que cumprimentar pessoas novas. Eu acho que só quem é tímido, real mesmo, vai entender isso. De você suar, de você transpirar, você ficar assim... É terrível. Quem é tímido de verdade, não é aquela timidez tipo, né? O cara é tímido. Mas assim, né? Entendeu? Quem é tímido sabe. E eu ia, gente. E eu chegava em casa, às vezes eu chorava. E eu tava num processo bem delicado, assim. Foi muito difícil pra mim. Pensei várias vezes em voltar, mas sabia que era um propósito de Deus ali. E é engraçado, porque quando eu fui pra lá, engraçado, realmente, porque aí eu me fecho de novo e cada vez que eu me fecho, eu chego mais pertinho do paizinho, sabe? Sim. Então eu chego mais perto de Deus. Eu tava mais uma vez longe dos meus amigos, das pessoas que conviviam, aí eu tinha vários amigos já, vários. Eu tinha construído ali uma amizade, uma história. E de repente Deus me tirou dali e, opa, volta que agora é outro caminho, vamos começar de novo, quero você perto do paizinho. E aí eu aceitei aquilo. E voltei, sabe? Mas assim, hoje eu vejo o plano de Deus pra minha vida. Hoje eu vejo. O hoje, né? O futuro a gente não sabe. Aí cheguei ali, Daniel, né? Queria amigo e tal, me recebeu bem, conversando comigo. Eu falei, nossa, legal, né? Amizade. Eu não tenho amigos, né? E ele quer ser meu amigo. Aí ele entrou no meu Facebook, mandou lá a página da Ori pra me seguir. E daí a gente começou a conversar e tal. E daí eu me senti acolhida. Falei, nossa, realmente eu tenho um amigo, né? Com segundas intenções. Enfim, e daí eu conheci ele e a gente começou a conversar. E eu esqueci de fazer essa pergunta, né? Eu ia fazer, mas já que você entrou, pode falar. Então eu já fui emendando uma coisa na outra. Se vocês deixarem, eu vou falar aqui até amanhã. E comecei a conversar com ele e a gente começou, sabe, a se conhecer melhor. E eu orei muito. Muito. Eu orei muito. Porque eu tinha muito medo. Muito medo. Porque eu, na minha adolescência, eu me apaixonava demais. Acho que toda adolescente se apaixona demais. É o caos, a adolescência. Você se apaixona toda hora, você é movido a emoção. Daniel, você na adolescência, a gente é muito intenso. E a gente acha que ama. A gente acha que ama. E, meu Deus, amor da minha vida. Daí você chora, daí você se acaba. Daí daqui a pouco já muda, daí você se apaixona de novo. Daí você, eu amo. Daqui a pouco você chora de novo e se acaba. E eu tava com muito medo. Porque aí eu já tava numa... Gente, esquece o balão. Esquece, não dá. Não dá balão. Não dá. Então, tô me comportando, amor? Não, tá. Então, assim, a gente... E daí eu tinha muito medo. E eu lembro que quando eu vi que realmente ele estava interessado, ele mandou carta pra mim lá em casa. Ah, que fofo. Na caixinha do correio, bem bonitinho. Ele levou chocolate. Pra quem não conhece, o Daniel é o nosso famoso Juninho da congregação do SIC e é o marido da Elona. Vem aqui, amor. Vem dá aqui, um ele tá oi. aqui nos bastidores hoje. Ai, ele tá tão lindo Não, hoje. ele vai vir aqui Vem dar um oi, oi, pessoal. amor. Amor. Ele tá ali cuidando do nosso Ele balão. quer pôr o balão. Peraí. Nosso inimigo. Tá feio sem o balão, gente? O que vocês acham? Comentem aí, pessoal, o que vocês estão achando Gente, da essa live tá decoração? bem descontraída, né? Vamos dar um aviso, então, já que o Daniel... É verdade. Então, eu quero dar um aviso pra vocês, uma pausa para os intervalos comerciais. A gente vai ter uma saída no dia 3, no Parque da Pizza, tá? Então, quem quiser ir, jovem, adolescente, vamos lá. Vem aqui colar, você já... a gente vai ter lá
a saída. Que a gente vai comer sushi, pizza, que mais tem? Refri, sobremesa, porçãozinha, quem gosta, vai ser bem gostoso. Dia 3 às 7 horas. Ah, gente, esse é o amor da minha vida que eu estou falando pra vocês, tá? É isso aí. A gente tá bem em casa hoje, né, gente? Tá. Enfim, agora vai parar o balão. Então quem quiser ir, tem que dar um nome. Então entre em contato comigo ou com o Daniel e dá um nome pra ir lá no Parque da Pizza. Vai ser bem legal. O pessoal tá interagindo? A Rosana perguntou se é só jovem e adolescente que vai. Pode ir, claro. Vai ser bem legal, só passa o nome. E a Valda falou que é muito legal que você tocava clarinete. É, Valda, eu tocava. É lindo. Então, daí, o que eu ia dizer? Onde que eu tava mesmo, Caio? Que ele mandava carta. Mandava carta. Ele mandava carta, ele mandava chocolate e tal. Enfim, daí eu já tava suspirando, apaixonada, né, de novo. Daí eu já tava com meus 18 anos, só que daí eu já tava numa fase mais madura, né? Achava que era mais madura, enfim. Já tava na faculdade, entrando na faculdade. E aí eu conheci ele. E daí eu me lembro do dia que eu orei, sabe? Eu falei pra Deus. Eu subi assim e meu coração acelerado, assim, sabe? Aquela borboleta no estômago, coração acelerado, que você já tá sentindo, que você tá se apaixonando. E eu subi, eu ajoelhei assim, me joguei e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, se não for ele, tira ele da minha vida, arranca. Que eu suma ou ele suma, Não falei pra Deus voltar. Não falei. Não, eu falei assim, pra que a gente se afastasse mesmo, que alguma coisa acontecesse da gente se afastar. Porque eu não queria me frustrar, sabe? Sim. Eu não queria passar por uma frustração assim. E aí eu orei, mas aí eu falei na mesma oração, eu falei, mas Senhor, se for da tua vontade, eu quero que os meus pais concordem. E eu quero que o meu irmão concorde. Eu quero que o meu irmão goste dele, né? Pra quem não sabe, eu tenho um irmão especial, então pra mim contava muito, muito, muito que meu irmão gostasse do Daniel, sabe? Que eles tivessem uma boa relação. E aí, eu orei e as coisas foram fluindo. E aí, realmente, porque no início eu tive muitas pessoas contra esse relacionamento. Muitas. E eu entendo que às vezes pode ser um cuidado das pessoas comigo. Pode não era, né? As pessoas tinham um cuidado assim. Mas também muitas pessoas falando, não vai durar nada, daqui a pouco ele já tá com outra, não vale a pena, pensa bem o que você vai fazer. E tal. Não tô, amor. Não, gente, isso aí esquece. Então, daí o que acontece? Não, você sabe, né, amor? Tá. Então, assim, e eu tava com muito medo, sabe? Tava com muito medo, falei, meu Deus. E teve uma pessoa que falou pra mim, o irmão Heron, eu com certeza acho que ele não tá assistindo, mas o irmão Heron, não sei se ele tá assistindo. Não apareceu aqui. Tá. Então, o irmão Heron, ele veio e falou pra mim, ele falou assim, namore com ele. Ele é um bom menino. Vai dar certo. E daí a gente começou a namorar, enfim, eu me apaixonei. E a gente namorou quase 3 anos. Namoramos, noivamos. Tudo muito bem planejado. Muito bem planejado. A gente comprou nosso apartamento. A gente mobiliou. Fez cada pedacinho do apartamento da forma que a gente queria. Tudo bem certinho. E a gente casou. Nosso casamento foi lindo mesmo. E eu, quando conheci o Daniel e vi e conheci a história dele e conheci o propósito de Deus na vida dele, aí chegou um dia que eu tive medo, mas não por mim, por ele. E aí eu tive medo e falei, quando eu entendi, Deus falava muito com ele, Deus usava as pessoas para falar com ele,
de que o propósito da vida dele era ministerial, assim, que Deus ia usar ele. E aí eu falei assim, eu lembro que eu orei e falei pra Deus, falei, Senhor, eu tô com medo, eu não sei se eu sou responsável o suficiente, né, pra viver uma vida com ele ali no ministério, né, a gente não sabia ainda que a gente ia ser líder de jovens, enfim, que ia ser. Mas eu falei, eu tenho medo, Senhor, e se um dia eu for usada pra atrasar o propósito do Senhor na vida do Daniel, me tira da vida dele. Essa acho que foi a oração mais sincera que eu tive, mais corajosa que eu tive, porque eu tava mais pesada, porque eu amava ele demais. Mas eu amava tanto ao ponto de falar, Deus, realmente, é sério. E aí a gente... E eu continuei, a gente casou e estamos aí felizes, amando, né, amor? E diga mais, Caio, o que mais que você fez? A Amanda fez uma pergunta. Quem? Quem? Amanda! Ela perguntou qual foi a parte mais difícil no mundo universitário. É isso que eu ia entrar também. No mundo agora. universitário? Isso, você comentou que É estava na péssimo! faculdade ali. Queria saber como que foi essa experiência sua. A faculdade é muito difícil, gente. Mas você fala em relação ao curso ou Ah, em relação à sua vida dentro mesmo? Exatamente. Então, vamos falar a respeito disso. Acho que a gente só tem que ter uma pausa. Peraí, rapidinho, pessoal. Só um pouquinho, pessoal, que o Guilherme... Vem aqui, Guilherme. Onde você tá indo, Gui? Vem Vira a aqui, câmera, chega aqui. Letícia. Vira a câmera rapidinho. Onde você tá indo, Gui? Jogar bola. Ah, ele vai chutar a cabeça do diabo. Então vai, Gui, vai. Vai, Vai na tua missão. Deus abençoe. Nossos bastidores. É ele que ajuda a gente, mas hoje ele vai ter outra missão. Enfim, voltando, né? Gente, o mundo universitário é muito difícil. Será que eu falo? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, bem íntima, das minhas orações com Deus. Eu sei que muitos jovens sonham em entrar em uma faculdade, mas eu oro muito. E eu falo pro Senhor que se for para um de vocês entrar na faculdade e perder a salvação, eu peço para que Deus não permita. E eu sei que talvez tenha alguém me odiando agora de eu falar isso. Mas eu prefiro que não entre na faculdade, gente, para se perder. Eu prefiro que vocês não vão, sabe? Eu acho que... Eu já vivi lá dentro, vi muitas experiências lá dentro. Lá você realmente toma um banho de... Você cai na real mesmo, de que o mundo é o mundo mesmo. Então eu oro, eu peço pro Senhor, com muita ousadia. Eu falo, Senhor, eu sei que eles sonham com uma faculdade, mas se eles não estiverem prontos, não deixe que passe no vestibular. Então se você não passou ainda... A culpa é da Luana. Talvez a culpa seja minha... Mas é verdade, porque assim, eu acho que primeiro de tudo, quando você... Eu morava dentro da igreja, né? Com a minha mãe e tudo. Quando você cai numa universidade, você cai numa realidade bem diferente da gente, que é criado no berço cristão mesmo. Você cai num mundo ali onde você tem um contato ali, porque quando você está no ensino médio é uma coisa, já é um pouco perverso. Mas quando você entra na faculdade, já é realmente um mundão. E se você não está pronto, se você não tem raiz, você não permanece na igreja. Se você não está enraizado na palavra, você não fica. E no começo eu fui muito zoada. Nossa, demais. Pelo meu jeito, por eu não aceitar algumas brincadeiras, algumas conversas, por eu me afastar, pela minha conduta, sabe? Pelo que eu defendia. Então eu fui bem zoada, olharam torto pra mim. Só que assim, é bom que te caia um choque da realidade do que você vai enfrentar daqui pra frente, porque daí na faculdade é um reflexo do que você vai enfrentar no seu trabalho, da onde você, né, independente de onde você vive no mundo, porque nós somos diferentes, né, e nós vivemos no mundo, mas nós temos que ser diferentes. Mas foi bem desafiador,
Em questão do mundo acadêmico também, você entra na faculdade, você acha que você vai estudar só o que você quer, você não vai estudar só o que você quer, você vai estudar tudo o que precisa. Então é bem difícil, o TCC é bem difícil, mas assim, eu acho que o que conta mais é essa parte, assim, realmente você tem que ter raiz, assim, porque eles tentam de todas as formas te tirar do foco. São muitas oportunidades, são de você errar, de você falhar. E ainda mais de você envergonhar o evangelho. E essa é uma outra preocupação minha. E é a minha preocupação até hoje, que eu me cobro na minha vida, no meu trabalho, por onde eu passo. Meu Deus, será que eu estou envergonhando, sabe? Porque as pessoas olham para mim, as pessoas sabem que eu sou cristã. E que imagem eu estou passando? O que eu estou fazendo? Em todo momento, gente, o inimigo vai tentar te derrubar e vai tentar te envergonhar. Ele vai tentar envergonhar o nome de Cristo, refletindo na tua vida, vai. Então você tem que ser firme. Então, essa é a minha experiência no mundo acadêmico. Hoje eu sou formada, eu trabalho em UAN, né? Agora eu sou supervisora de CMEs aqui de Curitiba. Nessa parte de cozinha, né? Toda a parte de documentação também junto à prefeitura, enfim, estou atuante na minha área, mas também carrego essa responsabilidade no meu trabalho. Penso muito a respeito disso. Acho que isso conta muito. E essa é a minha preocupação com os jovens e com os adolescentes. Tem mais perguntas? Tem, mas não. A Rosana perguntou: na nossa vida existem fases, e quais louvores marcaram algumas dessas fases? Quais o quê? Louvores. Gente, olha, eu passei tanta coisa na minha vida, que se eu contar você chora. Mas muitas experiências. Eu ouvia muito Eixa, Posso Clamar. Muito. Clássica. Quando eu vim para Curitiba, nós passamos provações bem difíceis. Provações, eu e minha mãe passamos provações que só nós duas sabemos. Só nós duas. E coisas assim, eu acho assim, nem toda aprovação que você passa é para você divulgar. Tem coisas que são experiências com Deus, que Deus te dá ali no íntimo da tua casa. Mas esse foi um louvor que me fortalecia. Eu Posso Clamar da Eixa. Nossa, ouvia muito. Mas cada fase da minha vida, eu me apego no hino e vou, entendeu? Sempre. O Daniel sabe disso. Tem sempre uma fase que eu ouço sempre o mesmo hino. Na fase também que eu tava grávida do Arthur, né, eu ouvia muito aquele hino, como que é, amor? Agora esqueci. Gente, me deu um branco. Ai, meu Deus, peraí. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Eu ouvia muito esse hino. Muito. Enfim, são louvores que fizeram parte da minha trajetória em alguns momentos difíceis. Eu sou muito do louvor. Eu ouço o hino o dia inteiro, ouço a playlist do Caio, do Spotify, que ele fez pra mim, porque eu não sei, óbvio, né? Não sei fazer playlist no Spotify, então o Caio fez uma pra mim. E eu ouço louvor o dia inteiro, dirigindo, o dia inteiro eu tô ouvindo louvor. Chego em casa, coloco louvor e canto e louvo, e o Arthur tá sempre comigo, a gente tá sempre cantando. Então eu sempre tenho um hino. Eu tava ouvindo aquele hino que você colocou lá na playlist e toda vez que eu quero parar... Por causa dele. Por causa dele. Isso. Nossa, é muito lindo esse hino. Muito lindo mesmo. Enfim, mais alguma pergunta? Tem uma do Amarildo. Qual que é? Não, gente, pode falar. Pode falar. Ele quer saber qual vitamina que a berinjela fornece. Ah, pelo amor de Deus, Maria, desculpa pra isso. Vai, passa pra próxima. Ministério. Como Vitamina B, berinjela. Ministério. Como que foi aceitar esse desafio de liderar jovens e adolescentes? Desde que eu entrei no departamento de jovens e adolescentes, vocês dois são os responsáveis, tanto o Juninho quanto a Luana. Então, eu tô faz 8 anos com os jovens e adolescentes já. Entrei com 12 anos, sim. Eu lembro do Caio quando ele entrou. Então, entrei com 12, 10 anos ali participando. Então,
vocês sempre estão à frente. Eu queria saber como que foi aceitar esse desafio de liderar os jovens adolescentes, tudo o que acontece. Bom, contando o que eu já contei aqui, vocês imaginam que eu nunca imaginei ser líder de alguma coisa, né? Porque eu, extremamente tímida, fui ali pro SIC, não conseguia, fechado demais e dificuldade para falar com as pessoas, para cumprimentar, para conversar, muito difícil. E tentava me enturmar, às vezes até forçava para tentar me enturmar com as pessoas e zero, não conseguia nada. E daí com o Daniel e tal, daí a gente, né, junto ali, quando a gente tava para casar, eu não imaginava isso, que eu ia ser líder. Mas a gente não tem explicação. Começou a entrar um amor pelos jovens no coração da gente que não fazia sentido algum. Porque, claro, a gente está convivendo na mesma igreja e a gente ama os irmãos, ama as pessoas. Só que assim, naquele processo que eu tava noiva ali para casar, eu comecei a amar demais as pessoas. E me preocupava e orava. Eu lembro que a gente jejuava por alguns jovens. Tipo, não via tal jovem na igreja por tantos dias. A gente fazia jejum e orava por eles, sabe? Mas mesmo assim eu não imaginava. Tipo assim, eu tava assim, não, vamos orar, porque né, a gente uma comida e tal, mas era algo assim sobrenatural que Deus já tinha colocado no nosso coração. Tive um sonho um pouco antes, que Deus falou comigo, e o Vilmar chamou a gente pra conversar, num domingo de manhã. E daí, beleza, eu peguei e acordei aquele domingo e tal, me arrumando, e daí eu olhei no espelho, e daí Deus falou comigo, claramente, que o pastor Vilmar tinha chamado a gente porque a gente ia assumir a liderança. E eu falei assim, coisa na minha cabeça, né? Tô maluca, porque nunca... era uma coisa que não imaginava. Uhum. A gente não tinha casado ainda. Eu era super nova e eu pensava assim, meu Deus, sim, não tem como. E aí ele chamou e falou assim, olha, a gente queria contar com vocês e tudo mais e tal. Vocês casam, vão pra lua de mel de vocês, e aí depois vocês voltam e assumem a liderança. E foi um choque, assim. Eu não me sentia capaz. Eu era muito imatura. Muito. Errei demais. Eu peço perdão, sabe? Se eu errei. A gente é humano, a gente erra. Eu continuo errando. Mas a minha maturidade me fez errar muito desde o início. E eu peço perdão se de alguma forma eu errei com alguém que está assistindo. E eu fui pedindo graça pro Senhor, porque eu via que não era de mim, é Deus, é Ele, não sou eu. Uma menina que mal conseguia entrar dentro da igreja, de tanta vergonha que tinha, mal conseguia cumprimentar as pessoas, hoje tá ali fazendo a obra de Deus, sabe? Eu me sinto honrada. É extremamente desafiador, não vou dizer que não é. É muito desafiador. Muito desafiador. Mas a gente faz com muito amor. Muito. A gente ama demais. Demais estar ali. A gente ama demais fazer a obra de Deus. Há momentos que a gente tá cansado, mas a gente tá sempre ali, sabe? Eu me lembro do último Conectados que a gente teve. Eu trabalhei demais aquele dia, gente. Trabalhei muito. Até você me viu a hora que eu passei lá na igreja. Eu tava muito cansada. E eu lembro que eu tava fazendo os lanchinhos e tal. E eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, o meu físico não tá acompanhando o meu psicológico. Porque eu preciso fazer. E eu tava muito cansada. E aí eu cheguei, e depois que eu cheguei, que começou, e eu vi as pessoas, e como eu amo aquilo, e passou. Eu podia amanhecer ali, porque eu tenho, sabe, parece que passou e o Senhor nos renovou. E é isso, sabe? E eu acho que falta muito a ser feito. A gente falha muito.
tentando acertar. Mas eu acho que a gente está conseguindo. No último Conectados que teve, eu pensei, sabe? Eu tenho pensado, falar com Deus, Senhor, acho que a gente está conseguindo atingir, sabe, aos poucos, o que a gente tem plano no coração. Que ao ver eles ali lançados no altar, ninguém mandou eles, os jovens, os adolescentes se jogarem no altar do jeito que foi. Eu sei que muitos não estavam, foi um evento fechado ali para eles. Mas eles se jogaram no altar, eles ajoelharam, e eles choravam, e eles falavam com o Pai, sabe? E ali naquele momento eu pensei, eu falei, Deus, está valendo a pena, é isso que eu quero, sabe? Eu sei que a gente tem, claro, a gente tem que seguir né, protocolos e tudo, mas eu quero jovens que não queiram ficar no raso, sabe? Que não queiram ficar no raso com Deus, que não queira ir ali e bater o cartão no domingo, ó, tô aqui, sabe? Eu quero jovens que se rasguem na presença do Senhor, que conversem com Deus como eu converso com Ele. Tem dias que eu não consigo falar, que eu só choro, mas tem dias que eu conto tudo, eu falo tudo. Todos os detalhes da minha vida eu falo com Deus. E eu quero jovens que tenham essa intimidade, que tenham esse prazer de estar na casa do Senhor, que tenham liberdade de adoração na casa dele, sabe? Que se sintam livres para adorar, sem se sentirem julgados, ou alguém está olhando para mim, sabe? E eu acho que a gente está conseguindo isso. Acho que naquele Conectados a gente realmente está conseguindo. Eu não quero holofotes. Quem me conhece sabe, eu prefiro estar lá no último banco, eu prefiro estar escondida, eu não preciso de holofotes. Eu sento ali na frente muitas vezes para focar a minha atenção. Mas é tudo por Ele, para Ele, que seja Ele, sempre Ele, porque não é nada de mim. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, porque se fosse de mim, eu não estaria ali. Eu não estaria cantando, eu não estaria ali orando, não estaria. É tudo por Ele. Realmente, é Ele que se move nas nossas vidas. Isso eu falo por mim e pelo Daniel. E eu sei, o Daniel é apaixonado pela obra de Deus, apaixonado. E os olhos dele brilham e me motiva. Eu acho que um motiva o outro, na verdade, quando um tá... Mas ele é algo assim, fora de sério. Ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele é movido pelo Espírito Santo a fazer. E é isso, estamos indo para mais um ano. Qual ano que é, amor? Sexto? Já 7º ano? Sério? 7º ano. Como passa rápido, né, gente? Chocado. E vai vir um ano aí, acredito que de muito trabalho, muita dedicação. A gente vai dar tudo de si e o nome do Senhor mais uma vez vai ser glorificado. Mais uma vez. Nós estamos com jovens abençoados demais, gente. Abençoados demais. A gente está com uma equipe muito boa, uma equipe que a gente pode contar. A gente passou aí a pandemia com uma equipe maravilhosa e a gente estamos vencendo a cada dia. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez. Amém. E eu sei que Ele vai fazer. Amém. Temos mais perguntas? A Graciane perguntou qual que é a maior dificuldade na sua vida espiritual. A maior dificuldade da minha vida espiritual. Então, bom, da minha vida espiritual, eu acho que a gente é uma montanha-russa, sabe? Eu acho que é. E eu tento ser constante. Mas é bem desafiador, sabe? A gente tá ali na frente, a gente não pode demonstrar fraqueza, a gente não pode... a gente tem que estar sempre... Eu procuro estar sempre firme ali, motivando, mas a gente tem momentos bem difíceis, assim. E eu contei no início, né, Grace, algumas experiências minhas com Deus, lá da minha adolescência, né? E só que a gente vai crescendo e a gente vai mudando de fase com Deus, sabe? Então ali na minha adolescência, 11 anos, era um perfuminho, era uma coisa assim. E de repente as nossas provações
vão aumentando de nível para que a gente cresça, né? Então, esse ano, por exemplo, eu tive uma aprovação, a gente passou por inúmeras provações. Eu acho que a gestação do Arthur, para mim, foi um choque. Quando as notícias que eu recebia dos médicos, a gente fez tudo certinho, a gente planejou, a gente orou, eu pedi pro Arthur, né, o Arthur pro Senhor, tudo. E de repente, quando veio aquela aprovação ali na minha gestação, foi muito difícil, assim. Para quem não sabe do meu testemunho, eu tive uma gestação de risco, entrei em trabalho de parto ali, fui internada, né, fiquei no hospital. E até hoje ninguém explica o que aconteceu. Até hoje ninguém explica o que aconteceu. A minha médica conversou com médicos do Brasil inteiro. Então eu perdi líquido da bolsa e depois o líquido voltou. Eu perdi sangue e o sangue, eu não repus sangue, mas o sangue voltou. Então assim, então essas experiências com Deus, às vezes a gente acha que a gente pode pegar isso para crescimento espiritual. Então eu acho que hoje eu tô num nível um pouquinho maiorzinho, assim, sabe? Com Deus, assim, depois dessas experiências. Então às vezes Deus nos espreme para tirar o melhor de nós mesmos. Mas não é fácil a gente ser constante. Tem dias que você não tá bem, tem dias que você... Mas assim, eu sempre foco, estando bem ou estando mal, ou estando triste, estando alegre, eu busco de Deus socorro, sabe? Por mais difícil que seja, mas é difícil. A gente é uma montanha-russa mesmo. Mas é isso, daí as provações vão se aumentando para que a gente cresça. Teve um elogio da Mandinha. Sou muito grata a você por me ensinar a tocar flauta, uma grande influência e uma grande líder. Linda, obrigada, eu não sou nada, meu Deus do céu. Eu vejo vocês falando isso, realmente. Obrigada, Mandinha. Deus abençoe. Eu falei quanto tempo aí? Tem aí? Não aparece. Falei aqui. muito? Não tem aí? Ah, então tá bom. Qual é a mensagem que você quer deixar para os jovens e adolescentes hoje? O que você gostaria de falar para eles, se ficasse gravado ali, para que eles pudessem sempre revisitar o que você está falando hoje? Bom, eu quero dizer para vocês que não desistam. Não desistam. Vai ter momentos. Isso é uma coisa que você tem que ter certeza que você vai ter momentos difíceis na sua vida, sabe? Você pode pegar esses momentos difíceis e ficar se vitimizando, sabe? Eu sei muitas coisas que aconteceram na minha trajetória, eu podia me vitimizar. Minha mãe nunca deixou eu me vitimizar. Nunca. Você vai, sacode a poeira, levanta, vamos. Não pode. Que a gente não use nada, nenhuma aprovação, nada que Deus nos permitiu passar como muleta pra gente fazer coisas erradas, pra gente ser ingrato com Deus, pra gente mudar o rumo da nossa história, do projeto que Deus tem pra nós, sabe? Depende da gente. Ou você pegar essa aprovação e mudar, escrever uma nova história pra tua vida, escrever uma nova história pra tua família, uma nova trajetória pra você, ou você pegar isso e retroceder, sabe? E regredir. Todo mundo tem tudo pra dar certo, mas depende da gente. É uma vida de renúncia, uma vida de renunciar a nós mesmos, renunciar à carne, sabe? Renunciar às nossas fraquezas. Todos nós somos seres humanos. Eu estou aqui, não sou super-herói. Tem dias que eu me sinto fraca. O Daniel não é um super-herói. Nós estamos na frente, nós também sofremos, nós também falhamos, nós também somos atingidos, mas a gente tem que tentar ser constante, tem que tentar ir pra frente, seguir adiante. É isso, gente. Vamos começar esse ano aí, ó, bem alegre, bem feliz, fazer a obra do Senhor. Chegou mais pergunta, né? Não, a Graciane que mandou, vocês são exemplos. Amém. Uhum. Amém. Obrigada, Graça.
Eu acho que eu falo por todos os jovens adolescentes que vocês são exemplos de força, exemplos de liderança, exemplos de cristãos que nós devemos usar como parâmetro para nossa vida. Por exemplo, eu quero ser tão fiel quanto a Eloana, eu quero ser tão forte quanto o Juninho para liderar um ministério, para poder cuidar de um departamento tão pesado e desgastante que é os jovens e adolescentes. Tipo, eu vejo vocês ali trabalhando, atuando na linha de frente, e eu acho simplesmente maravilhoso o jeito que vocês trabalham com a gente, porque mesmo com os problemas que vocês têm, vocês estão dispostos a nos ajudar, a conversar com a gente, a sentar do nosso lado, dar aquele abraço, fazer uma oração, e para mim isso é muito lindo. Então eu digo que eu falo por todos os jovens adolescentes quando eu quero agradecer a vocês hoje e falar muito obrigado por todo o esforço que vocês têm com a gente, tá bom? Ai, obrigada, que lindo, gente. Ai, eu agradeço. Eu amo, Thaline. Eu amo esses momentos de conversa. Sentar e conversar e aconselhar na medida do possível, tentar achar uma solução, sabe? Eu amo ajudar as pessoas, amo mesmo. E eu fico feliz com isso. A gente não se vê assim, né? Eu me vejo muito pequena, muito falha. Mas eu agradeço a Deus pela vida, porque eu acho que nada aconteceria sem vocês. Nada. Eu não conseguiria fazer nada se não tivesse pessoas dispostas a fazer comigo, sabe? E eu acho que a gente tá nessa caminhada aí rumo ao céu. É um pegando na mão do outro, levando o outro pro céu, e nós vamos vencer. Mais alguma pergunta, gente? O que você acha aí, Lê? Não, a Joyce mandou, vocês são exemplos, amo vocês demais. Deus abençoe sempre, obrigado por tudo. Estaremos lá no Congresso da Martins. Sim, o Congresso da Martins está chegando, pessoal. Reservem a data, vamos todo mundo junto numa caravana do SIC, igual esse ano. Vamos todo mundo participar. O Juninho vai estar dirigindo, a Luana também. Vai ter aquele racha de Não faz dois. tudo de Cristo. O que eu falo pra vocês? Eu fico imaginando os pais ouvindo uma... Jamais, gente. Você sabe que a gente é super responsável. 22? Não, 24, né? 24 e 29. Do dia 24 ao 29 de janeiro, tá? É o nosso Congresso da Almares. O meu aniversário cai no dia 27 de janeiro, como eu vou estar dando carona pra você. Tá brincando, não precisa dar presente, mas quem quiser, Mas né? se quiser dar, pessoal, ela vai deixar o nunca vou Pix ali negar. depois. Eu deixo o meu Pix aí embaixo, quem quiser fazer o depósito. 21 vigília. E dia 21, nossa, esse recado é bom. Dia 21 vai ser uma das maiores vigílias do Sul. Maior. A maior. Do sul do Brasil. A maior vigília do Sul do Brasil. A gente tem que estar lá. Sim. A gente tem que fazer parte disso, gente. Eu falo pra vocês, não deixem de participar das coisas. A gente tem tanta coisa hoje pra gente participar, tanto, sabe, tantos eventos que a gente pode ir. E muitas das vezes a gente fica em casa dormindo, né? Então vamos, gente, vamos participar, vamos pra vigília, vamos pra congresso, vamos buscar mais de Deus aonde a gente puder, que a gente esteja junto fazendo isso. Tá bom? Eu conto com vocês lá. E a gente tem mais alguns projetos aí para esse próximo ano, que a gente vai passando para vocês. Mas é isso, né? O Parque da Pizza, dia 3. Quem quiser, passa o nome para mim. Dia 24 a 29, congresso. E dia 21, a vigília. Tudo em janeiro, pessoal. Tudo em janeiro. Nossa agenda já tá bombando aí no início do ano, né? Eu quero agradecer a Letícia, que está aqui nos ajudando. O Guilherme, né, que vocês viram que ele saiu para jogar futebol, mas ele é uma bênção na nossa vida, ele nos ajuda demais. Ao Caio, né, que ele já tá fazendo estágio aqui, como comunicador, aceitou esse desafio de me entrevistar. E eu quero agradecer a vida do meu esposo, porque ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele é meu parceiro de tudo. Ele fala mais, né? Fala mais. ele é tudo pra mim. É o meu amor, é a minha base. Eu me sinto segura de estar aqui hoje falando com ele ali. Ele me dá força quando eu estou fraca, ele me ajuda. É o quê? Não. Com o Daniel? Hã? Não. Não entendi, gente. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Feliz Natal. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Que foi, amor?
Vem dar uma palavrinha de final de ano? Ah, dá Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo Apaixonados por Cristo. Eu não vou estar nessa cadeira, porque Pelo reino. Apaixonados pelo Reino, perdão. Ele errou o nome. Errei o nome do podcast. Pelo reino de Eu Cristo. tô nervoso ainda. Aqui, ó, apaixonados por Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa cadeira hoje. Não vou estar mais, porque esse lugar é o da Luana. E eu espero estar Eu em não outro sei lugar não, também. hein, cara. Eu não sei não. Eu acho que eu vou te deixar. Não. Até o próximo podcast. Eu espero ver vocês todos lá no próximo podcast. Tchau. 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 Tchau, Ale. Tchau.